Olá, amores! Como vocês estão? Muito animados para o vídeo de hoje? A tia Erika está muito animada. Vocês sabiam que hoje nós iremos conhecer uma história bem interessante? Isso mesmo, é a história de Chapeuzinho Amarelo. Observem só a imagem da capa do livro da Chapeuzinho Amarelo. Ela foi escrita por Chico Buarque e sua ilustração foi feita por Ziraldo. A ilustração são os desenhos, os lindos desenhos que nós amamos ver nos livros. Geralmente, os livros são feitos em parceria, ou seja, o escritor e o ilustrador. Observem só a capa deste livro, Menina Bonita do Laço de Fita. Ela foi escrita por Ana Maria Machado e a ilustração foi feita por Cláudios. Observem também essa imagem desta capa deste livro, Marcelo Marmelo Martelo. Foi escrita por Ruth Rocha e suas ilustrações, ou seja, os seus desenhos, foi feita por Mariana Massarani. Não é mesmo muito interessante? Agora, vamos assistir um vídeo que conta a história de Chapeuzinho Amarelo. Prestem bastante atenção, pois a Chapeuzinho Amarelo era uma menina que sentia muito medo. E eu quero que vocês observem quais são os medos que ela sentia e os medos que vocês sentem, tá bom? Vamos lá? Era Chapeuzinho Amarelo. Amarelada de medo, tinha medo de tudo aquela Chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia, não subia escada nem descia. Não estava resfriada, mas tossia. Ouvia conto de fada e estremecia. Não brincava mais de nada, nem de amarelinha. Tinha medo do trovão, minhoca para ela era cobra, e nunca apanhava sol, porque tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar, não tomava sopa para não ensopar, não tomava banho para não descolar, não falava nada para não engasgar, não ficava em pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo. Era Chapeuzinho Amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo mais medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha que vai ver o tal do lobo nem existia. Mesmo assim, a Chapeuzinho tinha cada vez mais medo do medo do medo do medo de um dia encontrar um lobo que não existia. E Chapeuzinho Amarelo, de tanto pensar no lobo, de tanto sonhar com o lobo, de tanto esperar o lobo, um dia topou com ele que era assim: carão de lobo, olhão de lobo, jeitão de lobo, e principalmente um bocão tão grande que era capaz de comer duas avós, um caçador, rei, princesa, 7 panelas de arroz e um chapéu de sobremesa. Mas o engraçado é que, assim que encontrou o lobo, a Chapeuzinho Amarelo foi perdendo aquele medo, o medo do medo do medo do medo que tinha do lobo, e foi ficando só com um pouco de medo daquele lobo. Depois acabou o medo e ela ficou só com o lobo. O lobo ficou chateado de ver aquela menina olhando para a cara dele, só que sem o medo dele. Ficou mesmo envergonhado, triste, murcho e branco azedo. Porque um lobo tirado do medo é um arremedo de lobo. É feito um lobo sem pelo, um lobo pelado. O lobo ficou chateado e ele gritou: Eu sou um lobo! Mas a Chapeuzinho, nada. E ele gritou: Eu sou um lobo! E a Chapeuzinho deu risada. Então ele berrou: Eu sou um lobo! Chapeuzinho, já meio enjoada, com vontade de brincar de outra coisa, ele então gritou bem forte aquele seu nome de lobo umas 25 vezes, que era pro medo ir voltando e a menininha saber com quem não estava falando. Lobo, 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 lobo. Aí a Chapeuzinho encheu e disse: Para sim, agora, já, do jeito que você tá. E o lobo parado assim, do jeito que o lobo estava, já não era mais um lobo, era um bolo. Um bolo de lobo fofo, tremendo que nem pudim, com medo da Chapeuzinho. Com medo de ser comido, com velho e tudo inteirinho. Chapeuzinho não comeu aquele bolo de lobo, porque sempre preferiu de chocolate. Aliás, agora ela come de tudo, menos sola de sapato. Não tem mais medo de chuva, nem foge de carrapato. Cai, levanta, se machuca, vai à praia, entra no mato,
trepa em árvore, rouba fruta, depois joga amarelinha com o primo da vizinha, com a filha do jornaleiro, com a sobrinha da madrinha e o neto do sapateiro. Mesmo quando está sozinha, inventa uma brincadeira e transforma em companheiro cada medo que ela tinha. O raio virou rai, a barata é tabará, a bruxa virou chabru e o diabo é bodiá. E aí, o que vocês acharam dessa história? Ela não é bem legal? Vocês observaram como ela conseguiu vencer todos os medos que ela sentia? Então, quando ela ficava sozinha, ela transformava o seu medo em um companheiro para brincar junto com ela. Vamos agora acompanhar essa canção com tia Érica. Preste atenção. Raio virou rai, barata virou tabará, bruxa virou chabru, Gondra era um dragão, Jacuru era uma coruja, Barutu era um tubarão e Pão bichopa era bicho papão. Raio virou rai, barata virou tabará, bruxa virou chabru, Gondra era um dragão, Jacuru era uma coruja, Barutu era um tubarão e Pão bichopa era um bicho papão. Vocês gostaram? Não é bem legal esta canção? Agora que vocês já prestaram muita atenção e já conheceram muitas coisas dessa história, a tia vai fazer algumas perguntas. De que coisas Chapeuzinho Amarelo tinha tanto medo? Ela tinha medo de tudo. Ela tinha medo de altura, pois ela nem queria subir nem descer de escada. Tinha medo de conto de fadas, de brincar, de trovão, de minhoca, de apanhar sol, ou seja, tomar sol, de tomar sopa, de comer a sopa, de ficar em pé, de dormir. O medo mais medonho que ela tinha era o medo de lobo. Observem só quantas coisas a Chapeuzinho Amarelo sentia medo. Por que ela tinha medo de tomar sol? Porque ela tinha medo da sombra. E por que ela tinha medo de dormir? Porque ela tinha medo de ter pesadelos. Então ela também não queria dormir. Vocês sentem medo de alguma coisa que a Chapeuzinho Amarelo também sentia? O que é que vocês fazem para perder o medo? A maioria dos medos são frutos da nossa imaginação. O que foi que a Chapeuzinho Amarelo fez para perder o medo do lobo? Ela encarou o lobo. Ela fixou bem o olhar, não foi isso mesmo, lobo? E percebeu que ele não era tão assustador assim. Então, ela conseguiu transformar esse medo em algo engraçado. Ela olhava para o lobo e pensava no bolo. Olhava para o lobo, pensava no bolo. De tanto ela pensar em coisas legais, aquele medo se transformou em algo divertido. Então ela perdeu o medo. Vocês conseguiram perceber algo em comum na escrita dessas duas histórias? Isso mesmo, a Chapeuzinho Vermelho e a Chapeuzinho Amarelo. Elas têm o primeiro nome igual, Chapeuzinho. Só que a Chapeuzinho que nós vimos a história há alguns dias era Chapeuzinho Vermelho. E essa outra, que nós conhecemos hoje, é a Chapeuzinho Amarelo. Vocês viram que a Chapeuzinho Amarelo tinha medo do lobo. Observem só como é escrito a palavra lobo. Ela tem duas sílabas, ó, lobo. A primeira sílaba L-O e a segunda B-O. E a Chapeuzinho olhou fixamente no lobo e pensou em um
bolo. Vamos ver como é escrita a palavra bolo? Bolo, 2 sílabas. A primeira sílaba, bo, B-O, e a segunda, lo, L-O. Observem só que estas duas palavras têm as mesmas sílabas, elas só estão em lugares diferentes. Lobo, primeiro é a sílaba lo e a segunda bo. Já na palavra bolo, a primeira é a bo e a segunda lo. Agora, eu quero que vocês peguem o livro de vocês na página 71. Está escrito assim: você conheceu a história Chapeuzinho Amarelo e viu que ela tinha medo do lobo. Desenhe os seus medos e o que você faz para enfrentá-los. Então, nesse espaço, vocês irão desenhar os medos que vocês sentem. Sentem medo de quê? E o que vocês fazem para enfrentar este medo. Logo abaixo, vocês irão escrever o que vocês desenharam. Podem pedir a ajuda de um adulto para poder fazer a escrita. Já na página 72, vocês irão folhear todo o livro e irão observar ele. As músicas que nós cantamos juntos, irão observar as histórias que a tia contou para vocês e as atividades que vocês fizeram. Irão escolher a que mais vocês gostaram e irão desenhar nesse espaço. E aí, vocês gostaram do vídeo? Agora a tia Erika vai se despedir de vocês. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!